No capítulo 26, a gente vai falar da ordem que Deus mandou tomar a soma de todos os israelitas, né? Então, fazer mais uma vez o censo, né? Aconteceu, pois, que depois daquela praga, né? Morreu 24.000. Falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés a Arão, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas de Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, a família dos Esronitas de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubinitas, e os que foram deles contados foram 43.730. 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Neuel e Datã, Abirã. Estes Datã e Abirã foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Então esses dois foram aqueles que ficaram ali a favor de Moisés e Arão, quando o povo estava querendo levantar ali um novo líder, né? E a terra abriu a boca e os tragou com Corá quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal, né? Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas de Jamim, a família dos Jaminitas de Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zera é a família dos Zeraitas, de Saul a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, que soma aí 22.200, né? Quase a metade da tribo da primeira tribo que a gente contou, que foi a tribo de Ruben. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, que formaram a família dos Zefonitas, de Age, que formou a família dos Agitas, de Suni, que fez a família e formou a família dos Sunitas, de Osni, os Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo o qual deles foram contados 40.500. Agora, fazendo a contabilidade da tribo de Judá. E Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Sela, que é a família dos Selaitas, de Pérez, que formou a família dos Perezitas, de Zera, que formou a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Eronitas, de Amal, que formou a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá,
segundo que foram contados 76.500. Até agora a maior tribo. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram Tola, e formou os Tolaitas. Puva, que formou os Puvitas. Jazube, formou a família dos Jazubitas. De Niron, a família dos Nironitas. Essas famílias de Issacar, que foram contados em 74.300, também bem grande. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram os Sered, certo? Que formou aí os Sereditas. Elon formou os Elonitas. Jalel, a família dos Jalelitas. Essas famílias dos Zebonitas, segundo os que foram contados deles, foram 66.500. Os filhos de José são dois, Manassés e Efraim. De Manassés tivemos aí o Maqui, que formou o Maquiritas. E Maqui gerou a Gileade. Gileade formou a família dos Gileaditas. E esses são os filhos de Gileade. Jezé, que formou os Jereritas. Eleque, que formou os Elequitas. Asriel, que formou os Arielitas. E Siquém, que formou os Siquemitas. E de Semita, a família dos Semidaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Zelofeade foram Maca, Noa, Ogra, Milca e Tisa. Essas são as famílias de Manassés. E os que dele foram contados foram 52.300. Lembrando que a contabilidade é só de homens e de 20 anos para cima, seja aptos ao exercício do exército. E agora os filhos de Efraim, o outro filho de José. De Efraim, segundo as suas famílias, teve aí de Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E esses são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. E aí tem a contabilidade da tribo de Benjamim. Tivemos dele aí Bela, o filho dele foi Bela. Formou aí a família dos Belaitas. Asbel, o outro filho dele, gerou a família dos Abelitas. Asbelitas. Airã, o outro filho, gerou aí a família dos Airamitas. De Sulfã, a família dos Sulfanitas. Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde gerou os Arditas. E de Naamã, os Naamitas. Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, que contabilizaram um total de 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, formou os Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo que foram contabilizados, foram 64.400. Foram, 64.400. Então, da tribo de Dan, tivemos 64.400. O Aser, nós tivemos aí, o filho dele foi Imna, que gerou aí os Iminaitas. Isvi, que gerou os Isvitas. Bérias, que gerou Beriaitas. Os filhos de Bérias foi Eber, que gerou os Eberitas. E Malquiel gerou os Malquielitas.
E o nome da filha de Asser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram contados, deu um total de 53.400. Agora vamos para a tribo de Naphtali. Segundo as suas famílias, tivemos o Jaziel, que gerou aí os Jazelitas, e Guni, que formou os Gunitas. De Jezer, nós tivemos Jezeritas, e Silém, os Selemitas. Essas são as famílias de Naphtali que contabilizaram aí o número de 45.400. Esses são os contados de Israel, ao total 601.730. Então 601 mil era a contabilidade, depois de tudo que eles passaram, de ter morrido 24 mil, de ter a terra ter sugado a parte dos membros da família de Corá, enfim. Esses são os que restaram com a idade de 20 anos para cima dos homens, né? A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias. Gerson, Gersonitas, os Coatitas, Merari, os Meraritas, da família de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou Arã. E o nome da mulher de Arã foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta Arã gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. Então veja, aqui ele está dando uma informação legal, bacana, que é da família de Moisés, pertinente à família de Moisés. Que o nome vamos repetir, né? Da família de Levi, a família dos Libinitas, a família de Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coatitas, e Coate gerou Arã. Então Arã era o nome do pai de Moisés. Arã, ele se casou com Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta a Arã gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Então veja, Arão, Moisés e Miriam, né, filhos aí de Joquebede. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Porém, Nadab e Abiú, a gente sabe que eles morreram, né, trouxeram um fogo estranho perante o Senhor. Ficou Eleazar e Itamar. E os que foram deles contados foram 23 mil, todo varão da idade de um mês para cima. E os que foram deles contados foram 23 mil, todo varão da idade de um mês para cima, porque eles não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Então aqui ele está descrevendo um pouco mais por causa da questão da tribo de Levi. A tribo de Levi, diferente dos outros que se contavam 20 anos para cima, na tribo de Levi se contava de um mês para cima. E de um mês para cima, a gente teve aí a contagem de... Cadê? 20... Cadê?
23 mil, mas aí se contar de um mês para cima, porque eles não eram homens escolhidos para batalha, e sim para o exercício do tabernáculo, exercício auxiliar ali o sacerdote, né? Uma conta das coisas espirituais. Os que foram nele contados, 23 mil. E eles não herdaram terra alguma, né? Eles recebiam a sua oferta em parte. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Vou repetir. E entre estes 600 e tantos homens, 600 e tantos mil homens, entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, interessante, apesar a leitura ficou um pouco grande, mas interessante que aqui essa contagem, a gente fala do nível de número, porque é sempre contando, fazendo várias contagens. A gente fez um censo em IBGE, lá no começo, e Deus falou que desses homens, tudo que foi contabilizado, por volta de 600 mil também, nenhum desses homens entraria na terra prometida, que tivesse acima de 20 anos. E realmente se cumpriu, porque agora eles fizeram um novo censo, e desses 600 mil, mais de 600 mil homens, não havia um que estava no censo, na contagem feita alguns anos atrás por Josué e Arão naquela época. Incrível isso. Só Josué e Calebe, que foi a exceção que Deus abriu.